Olá, meu querido, tudo bem? Se está bem, amém. Se não está, procure Jesus já. Quero aqui trazer uma palavra para você, uma palavra que te console, né? Que te edifique, né? Que te exorte. Palavra de Deus. 3 lições importantes para mudar a tua vida. Amém? Quero que você abra a tua Bíblia aí, em 1 João, o capítulo é o 2, versículo 3. Vamos aqui. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Amém? Me ouça. Queridos, aqui há um texto, versículos preciosos, para nós tirarmos 3 lições. E eu quero compartilhar com você. Porque nesses versículos vemos uma identificação de quem é um cristão, de quem não é. E como descobrimos isso? Descobrimos lendo a palavra, vendo que Deus não nos deixa enganado. Esclarece claramente para nos deixar atentos e observarmos melhor as pessoas. Ele vai separar nesses versículos quem é e quem não é crente, quem é e quem não é evangélico, quem não é servo de Deus. 3 lições importantes, e eu quero falar com você da primeira lição. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então veja, todo falso evangélico, todo falso cristão, todo falso crente, ele é desmascarado pela palavra. Por quê? O versículo que nós lemos, a parte do versículo que nós lemos aqui diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, não há coerência com aquilo que ele fala e com aquilo que ele faz. Você entende isso? Se a pessoa diz que é um cristão, ou melhor, diz que é um evangélico, não é? Para entendermos melhor. E ela diz uma coisa e faz outra. Ela diz que devemos fazer determinadas coisas da palavra de Deus. Eu não posso adulterar, não pode fornicar, não pode tantas outras coisas que a Bíblia diz. Mas ele faz exatamente o oposto. Ele não é dos nossos, porque não há coerência com aquilo que ele fala e com o que ele faz. Não há coerência com aquilo que ele faz e com o que ele fala. Então veja, todo falso crente é desmascarado pela palavra, porque não há coerência com aquilo que ele diz e com aquilo que ele faz. Você entende isso? Segunda coisa importante aqui no texto: nós só conhecemos o verdadeiro cristão por sua obediência e prática da palavra. Veja aqui a continuação. Vou ler o texto inteiro. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Falamos disso. E nele não está a verdade. Aí diz assim:
aquele entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então veja que é exatamente o oposto. Você vai conhecer o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, servo de Deus, pela prática da palavra. Ele diz, e a sua vida condiz com aquilo que ele diz. Ele fala que não deve cometer pecado, e ele não comete pecado. Ele diz que não pode roubar, e ele não rouba. Ele diz que não pode adulterar, e ele não adultera. Ele diz para não mentir, e ele não mente. Então é o oposto aqui. Você identifica o falso, porque não há coerência com aquilo que ele fala e com o que ele faz. Eu identifico o verdadeiro exatamente porque aquilo que ele fala e o que ele faz, há coerência. Ele diz e faz, ele faz aquilo que ele disse. É bom que você guarde isso. Observe bem. Até para identificar os falsos mestres que aí existem. Tem que haver coerência. E por último, todo cristão, todo evangélico, né? Ele verdadeiramente cresce e amadurece espiritualmente por meio do amor. Veja a última frase, diz: tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Em quem? Nele, naquele que obedece. Sido aperfeiçoado o amor de Deus nele. Então olha aqui, o que é que a Bíblia está dizendo? Para ele identificar, eu vou ver se ele está prosperando, não é? Se ele cresce, se ele amadurece espiritualmente. Porque quando a Bíblia diz aperfeiçoamento, quer dizer, ele está passando o tempo e cada vez que passa, está melhorando. As pessoas não podem parar no tempo. Não pode ser aquela mesma pessoa. Mesquinha. Não é? Uma pessoa ruim. Eu uso muito essas frases quando prego. Porque nós olhamos para algumas pessoas e o tempo passa, elas estão nas igrejas e elas continuam as mesmas. De dissensão, de confusão, briguinhas à toa, de falar mal da outra pessoa. Mas não. Ou melhor, mas ao invés de progredir, de prosperar, da vida espiritual crescer, continua a mesma. Então veja que o verdadeiro cristão, ele prospera espiritualmente, ele amadurece espiritualmente, há um aperfeiçoamento, porque se você é alguém que quer Deus de verdade, alguém sincero diante de Deus, Deus vai trabalhando mais e mais na tua vida, vai limpando você, vai trabalhando na tua vida, te moldando, fazendo de você melhor, aperfeiçoando você, para a glória dele. Eu quero que você guarde essa palavra. Nós identificamos os falsos quando dizem coisas e não fazem o que dizem. Não há coerência naquilo que ele fala e no que ele diz. Identificamos os verdadeiros porque eles fazem com coerência, falam, fazem, vivem de verdade o que pregam. Identificamos os verdadeiros também quando vemos eles prosperarem espiritualmente, amadurecerem, serem melhores do que eram antes. Então prospere, seja melhor. Se você lia 2 livros no mês, leia mais. Se você orava 1 hora, ore mais.
se você jejuava 2 dias, jejue mais. Se você era um pregador que se importava com conhecimento, pesquisar, pesquise mais. Sabe, Deus vai cada vez mais aperfeiçoar a tua vida. Mas se você é o contrário, arruma a tua vida diante de Deus, porque Deus quer o melhor para você, meu amado. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, a tua família, no nome de Jesus. Amém.